Olá pessoal, aqui é a professora Luciane. Para essa semana de 15 a 19, vocês vão ter uma lista aí para fazer sobre adição, subtração e multiplicação de polinômios. Bom, eu gravei vídeos, né, fazendo exemplos. Se vocês acessarem os vídeos e assistirem ele, vocês conseguem desenvolver todas as atividades que estão aí sem dificuldade, tá? Coloquei também do Caderno do Aluno, volume 2, segundo bimestre, a página 17, as atividades 3, 4 e 5, que estão lá para também estarmos fazendo. Qualquer dúvida, pode me chamar no PV, que eu atendo vocês, ok? Bom, pessoal, nós estamos na segunda lista sobre polinômios, tá? Nós vamos ver a adição e subtração de polinômios. Então, aqui, ó. Dados os polinômios, P1 vale isso aqui, tá? Que tá entre parênteses. E P2 vale esse aqui. Então, nós vamos calcular P1 mais P2. Eu vou somar esse mais esse. Então, vamos lá. Eu vou copiar o P1 e o P2. Então, eu copiei, tá? Copiei o polinômio 1, tá aqui entre parênteses, mais o polinômio 2. Primeira coisa para somar é eliminar os parênteses. Como aqui é mais, ele não muda o sinal dos números, ó, porque mais e mais dá mais e menos dá menos mesmo. Mais e menos fica menos, e mais fica mais. Então, eu vou copiar tudo eliminando os parênteses. Então, vai ficar x elevado a 3, menos 4x ao quadrado, mais 3x menos 7. Só estou copiando sem o parênteses. Mais x ao cubo, menos 2x ao quadrado, menos x mais 3. Agora, eu vou somar. Só pode somar quem for semelhante. Então, x ao cubo, eu tenho esse e tenho esse. Vou juntar os dois. X ao cubo mais x ao cubo, um daqui com um daqui, 2x ao cubo. Agora, eu vou juntar os x ao quadrado, ó. Eu tenho x ao quadrado aqui e x ao quadrado aqui. Então, eu tenho menos 4 com menos 2, deve 4, deve 2, deve 6x ao quadrado. Número com x, olha se tem algum. Tem. Número com x, eu tenho esse e esse aqui. Quando não tem nada, é 1. Então, eu tenho mais 3 menos 1, vai ficar 2. E número sozinho, tem algum? Tem. Menos 7 com mais 3, devo 7, paguei 3, fica devendo 4. E esse é a soma, o resultado da soma dos dois polinômios. E acabou aí. Na letra B, é a subtração. Eu vou pegar o polinômio 1 e tirar o polinômio 2. Bom, copiei o polinômio 1 menos o polinômio 2. Lembrando que quem não tem dificuldade com isso, pode já ir fazendo o jogo de sinal direto e colocando, tá bom? Eu vou colocar assim detalhadamente. Bom, polinômio 1 é esse, vou copiar ele. X elevado a 3 menos 4x ao quadrado, mais 3x menos 7. O sinal de menos altera o sinal de todo mundo, tá? Então, a hora que eu fizer aqui, ó, menos e mais dá menos. Então, o menos, ele troca o sinal de todos. Então, vai ficar menos x ao cubo. Aqui é menos, vai ficar mais. 2x ao quadrado, aqui é menos, vai ficar mais. E aqui é mais, vai ficar menos. Então, o menos troca o sinal de todo mundo. O que eu vou fazer agora? Juntar os termos semelhantes. X ao cubo com x ao cubo. X ao cubo menos x ao cubo. Esse aqui conseguiu eliminar. X ao quadrado tem algum? Temos esse e esse aqui. Menos 4 com mais 2, menos 2x ao quadrado. Número com x, tem? Tem sim. Aqui, ó, 3x e 1x. 3 mais 1, 4x. E número sozinho, temos menos 7, menos 3, deve 7, deve 3, deve 10. E esse é o resultado da subtração dos dois polinômios. O próximo item é a multiplicação de polinômios. Bom, eu tenho que multiplicar esse vezes esse. Lembrando que dessa forma aqui, ó, eu tenho dois polinômios na forma fatorada. A gente fala que ele está fatorado, tá bom?
E aqui não, aqui ele já multiplicou e já tá pronto. Bom, quando o x não tem nada em cima, lembrando, ele vale 1. Na multiplicação, eu preciso desse detalhe, tá bom? Então, eu vou multiplicar. Vou fazer isso aqui, ó, multiplicar. Eu vou fazer 2 vezes 3, 6. Copio o x. Na multiplicação, a gente soma o expoente. Então, eu faço aqui, ó, 1 mais 2, 3. Agora, eu vou fazer aqui, ó, 2x vezes 4x. 2 vezes 4, 8, copio o x. Aqui eu tenho, ó, x vezes x é x ao quadrado, então 1 mais 1 é 2. Agora, eu vou aqui, ó, 2x vezes menos 5. 2 vezes menos 5, menos 10, e copio o x, porque no 5 não tem x. Agora, eu vou multiplicar o segundo, que é o menos 3. Agora, eu vou aqui, ó, menos 3 vezes 3x ao quadrado, menos 3 vezes 3 é menos 9, copio o x ao quadrado, porque aqui no 3 não tem x. Menos 3 vezes 4x dá menos 3 vezes 4, menos 12, copio o x. E menos 3 vezes menos 5, menos e menos é mais, 3 vezes 5, 15. Pronto, multipliquei. Agora, eu vou olhar se tem termos iguais. Vamos lá. X ao cubo. Só tem esse, copia. 6x ao cubo. X ao quadrado tem algum? Temos. Temos o 8 aqui e o 9 aqui. Mais 8 menos 9 dá menos 1. Não precisa pôr o 1. X ao quadrado. Número com x. Menos 10x, menos 12x. Deve 10, deve 12, deve 22x. E número sozinho, somente o 15. Copia. Então, eu multipliquei e tive que também somar e subtrair o meu polinômio. No exemplo B, então, vamos lá. Primeiro, no primeiro e no segundo. Segundo, no primeiro e no segundo. Então, vamos lá. X ao cubo vezes x ao quadrado vai dar x, 3 mais 2, 5. X ao cubo vezes menos 9 dá menos 9x ao cubo. Menos 5 vezes x ao quadrado dá menos 5x ao quadrado. E menos 5 vezes menos 9 dá mais 5 vezes 9, 45. Tem algum que tem o x igual? Não, não dá para juntar ninguém. Esse terminou dessa maneira. Não tem como aprender a calcular se não fizer atividade e treinar, tá, pessoal? Tem que treinar, matemática é treino, ele treina o cérebro para ficar ágil. Nesse exemplo aqui, ó, 3 vezes, né, esse polinômio aqui. Então, é só multiplicar por 3, ó. 3 vezes 5x ao quadrado dá 15x ao quadrado. 3 vezes menos 3x dá menos 9x. 3 vezes 2, 6. Não dá para juntar ninguém. Esse termina dessa maneira. Bom, perímetro. O que é perímetro? É a soma dos lados. Então, nós estamos vendo soma e subtração. Perímetro é a soma dos lados. Nesse caso, nós temos a figura. Dada a figura, calcule o seu perímetro. Então, o que é perímetro? Somar todos os lados. Eu vou juntar todo mundo. Então, vamos lá, vamos começar pelo x. Eu tenho x aqui, 2x, x aqui. Aí, eu vou, 1 mais 1, 2 mais 2, 4x. Vou somar os y agora, ó. Eu tenho y aqui, y aqui, y aqui, acabou, né? Então, eu tenho aqui, ó, 3y mais 1y, 4. Mais um aqui, 5. Tenho 5y. Z, eu tenho 5 aqui, mais 2 aqui. 5 mais 2, 7z. E número sozinho, eu tenho 8 e 5. 8 mais 5, 13. Somei os x, o y e o z, e o número sozinho, não tem como juntar, que são letras diferentes, fica dessa maneira.
Área, vamos relembrar de área. O que que era área? Como que eu calculo uma área? Multiplica lado por lado. Só multiplicar esse lado vezes esse lado, ou esse lado vezes esse lado. Então, eu vou copiar aqui, ó, 5x vezes, sempre coloco entre parênteses para não ter confusão, tá bom? Aí, eu vou aqui, ó, 5x vezes 8x, 5 vezes 8, 40. X, junta 1 mais 1, 2. 40x ao quadrado. 5x vezes 3, 5 vezes 3, 15x. E essa é a área da figura. Certo? Nesse exemplo aqui, volume, como que eu calculo o volume? Eu calculo base vezes altura vezes comprimento. Então, eu multiplico as 3 dimensões aqui, ó, o comprimento, a largura e a altura. Então, eu vou multiplicar, eu vou fazer x vezes 2x vezes 3x mais 2. Então, vamos lá. Primeiro faz aqui, ó, x vezes 2x dá 2x ao quadrado. Vezes esse aqui. É aos poucos que faz, tá? Cada 2. Não vai multiplicar os 3 junto, que não dá certo, vira uma confusão. Então, eu vou fazer aqui, ó, agora. 2x ao quadrado vezes 3x, 2 vezes 3, 6. X, soma aqui, ó, 2 mais 1, 3. 2x ao quadrado vezes 2 é 4x ao quadrado. E acabou. Esse aqui é o volume da minha figura, do meu paralelepípedo. Equação do terceiro grau. Bom, a equação do segundo grau, vocês sabem que é aquela que tem x ao quadrado, x e um número. Então, ela é do segundo grau, porque aqui nós temos um 2. A do terceiro grau é do terceiro grau, porque aqui aparece um 3, certo? Então, o exemplo de equação do segundo grau é a x elevado a 3 mais bx ao quadrado mais cx mais d. Na equação do segundo grau, que é de Bhaskara, nós temos só A, B, C. Então, nós temos A, aqui seria A, aqui seria B, aqui seria C. A do terceiro grau aumentou uma casinha a mais, certo? Lembrando que A será um número acompanhado do x ao cubo, o B será um número acompanhado do x ao quadrado, o C vai ser um número com x e o D é o nosso número sozinho. Para ela ser do terceiro grau, tem que aparecer x elevado a 3, senão não é. Esse pode não ter, esse pode não ter, esse pode não ter. Esse tem que ter, porque se ela é do terceiro grau, tem que aparecer o x elevado a 3, tá? Então, aqui no exemplo. Uma equação de terceiro grau tem como raízes 1, menos 2 e 3. Quer dizer, já foi calculado, já sabe que essas 3 são a resposta dela. É igual lá em Bhaskara, na do segundo grau. Quando eu calculo Bhaskara, eu chego em 2 respostas. Por que 2? Porque é do segundo grau, então vai ter 2 respostas, certo? Aqui é do terceiro grau, então nós teremos 3 respostas, já foi calculado. Escreva a equação na forma fatorada. Bom, é bem simples para escrever a equação na forma fatorada. Eu pego as 3 respostas e acompanho ela do x. Bom, o que eu faço? Se aqui é mais, eu vou pôr menos. Se aqui é menos, eu vou pôr mais. Se aqui é mais, eu vou pôr menos. Para escrever na forma fatorada é assim. Como aqui é as respostas, eu volto a resposta e eu troco o sinal. Então, vai ficar x menos 1, porque aqui é mais, vezes x mais 2, porque aqui é menos, vezes x menos 3, porque aqui é mais. Escrevi na forma fatorada, só isso. É só pegar a resposta, acompanhar do x, trocando o sinal, e está feita a forma fatorada. Na letra B, escreva a equação na forma completa. Então, como que eu faço para escrever na forma completa? Eu pego essas 3 aqui, a forma fatorada, multiplico, faço a multiplicação de polinômio, por isso que eu expliquei a multiplicação, para mim conseguir escrever a forma fatorada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui, ó, x menos 1 vezes x mais 2 vezes x menos 3. E vou multiplicar aos poucos, vou fazer isso aqui, ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 2,
2x. Menos 1 vezes x, menos 1x. Menos 1 vezes 2, menos 2. Vou juntar aqui, ó. X ao quadrado, 2x menos 1x, dá x. 2 menos 1, 1. Não precisa pôr, menos 2. Fiz a multiplicação. Agora, eu vou pegar essa resposta dessas duas vezes a próxima. X menos 3. Tá? Eu multipliquei as duas primeiro, fiz, achei a resposta. Agora, eu vou multiplicar pela terceira. Aí, eu vou, ó, x ao quadrado vezes x, x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 3, menos 3x ao quadrado. Multipliquei o primeiro nos dois. Agora, o do meio. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. Também multipliquei o do meio nos dois. Agora, o último, menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes menos 3, menos 6. Pronto. Agora, eu vou escrever o meu polinômio dessa fórmula aqui, ó. X ao cubo, x ao quadrado, x e o número. Lembrando que um desses pode faltar. Esse não pode. Para ser do terceiro grau, não pode faltar. X elevado a 3 só tem esse. Copia. X ao quadrado. Menos 3x ao quadrado, mais x. Lembrando que aqui é 1. Menos 3 mais 1, menos 2x ao quadrado. Número com x. Deve 3 aqui, deve 2, deve 5x. Menos 6. Pronto, ó. Aqui é meu A, aqui é meu B, aqui é meu C e aqui é meu D. Escrevi o polinômio de terceiro grau, a minha equação do terceiro grau. As atividades de vocês estão dessa maneira. Acompanhe aqui a explicação que vocês conseguem fazer.